Então, né, é engraçado, né, isso que eu estava falando da rejeição, né, em relação aos personagens antropomórficos, né, e tal. Isso aí é uma coisa que aconteceu dentro da própria editora, né. Então, muita gente que trabalhava ali no setor de vendas, de marketing e tal, não tratava o material com o devido respeito, né, como seria o correto. Então, assim, mas isso aqui não vai vender, isso aqui, poxa, não sei por que vocês publicaram isso e tal. E isso, para mim, cara, como editor, é muito, muito irritante, sabe? Quando você está dentro de uma estrutura que cada pessoa deve cuidar da sua função editorial, vendas, estoque, logística, marketing e tal, cada um tem que fazer o seu melhor, né? Eu fiz o meu melhor para fazer jus ao trabalho do Eduardo, né? Não só porque ele é meu amigo, mas eu sempre atuei dessa maneira com qualquer autor que chegava lá. A gente sempre procura fazer o melhor possível. E essa conversinha, essa coisa assim, pô, mas isso aqui não vai vender e tal, por que vocês publicaram isso, né, não sei o que, vai ficar encalhado. Nossa, cara, isso aí me tirava do sério, né. Então, assim, quando a gente lançou o Memento Mori, né, e o resultado não foi o esperado, mas não foi o esperado por quê? Porque não foi feita nenhuma campanha. Hoje, talvez seja mais fácil você falar sobre campanhas de divulgação. Hoje você tem uma ferramenta muito poderosa, que é a internet, que são as redes sociais. Então, assim, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito arredia a redes sociais, a aparecer em lives e tudo. E, de repente, hoje eu me vejo participando de várias lives, de vários bate-papos e tal. Mas por quê? Porque isso é uma coisa necessária hoje, né? São as regras do jogo hoje em dia, né? Então, por mais que eu seja muito na minha, assim, eu sou uma pessoa de bastidor. Eu não sou uma pessoa de holofote. Eu não gosto disso, tá? Eu sempre fui uma pessoa que trabalhou do outro lado da tela do computador. Então, na época a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. Campanhas de financiamento coletivo, isso aí nada existia na época, né? Você tinha que usar as ferramentas tradicionais que as editoras usavam na época, que era ir nas livrarias, fazer uma apresentação do projeto, do livro, né? E criar perspectivas de venda. Então, assim, nada disso foi feito na época. Então, assim, quando você coloca um livro, simplesmente você coloca no seu catálogo para vender e você não faz o que é a lição de casa mesmo, né? Você não trabalha esse material junto aos lojistas e tal, não tem como esse material vender, por melhor que ele seja, né? A não ser que ele tenha o selinho da Marvel, da DC, da Image, da Dark Horse e tal, que elas são coisas que já dão um aval para você comprar e tudo. Se você não trabalhar direito esse material, não tem como o lojista se interessar e expor ele direitinho na prateleira. Ele não vai fazer isso, né? Ele quer o retorno rápido. E as editoras trabalhavam nesse esquema, né? Você lança alguma coisa, o retorno tem que ser em 3 meses, a edição tem que estar paga, né? E aí isso não aconteceu, infelizmente não aconteceu, porque não podia acontecer diante da situação na época, né? Então a gente lançou o Memento Mori em 2011 e a continuação, que seria o Daqui para a Eternidade, só saiu em 2015 porque eu fui um tremendo de um penteio, um chato de galocha, ficava infernizando a vida do Douglas e do pessoal de vendas e do Iano e de todo mundo lá dentro para lançar a continuação do livro, né? Porque é uma judiação você não colocar a segunda parte, né? O restante da história, né? E de 2011 até 2015, quando foi a época que a gente lançou o De Volta para a Eternidade, eu procuro ser uma pessoa agradável, sem encher o saco de ninguém. Mas eu fui a pedra no sapato de todo mundo para a gente lançar esse livro, né?
Então foi bem curioso isso, né? Eu fiz de tudo que era possível dentro das minhas possibilidades, assim como editor, né? Que muita gente fala, pô, mas você é editor. Cara, mas quando você é editor dentro de uma editora, você tem que zelar pela qualidade da produção do livro, né? E aí termina o seu trabalho. Tem toda uma equipe que cuida de vendas, de promoção, de uma série de coisas, né? Então, assim, eu fiz, dentro do que era possível, eu fiz o meu trabalho, né? E aí demorou 4 anos para a gente lançar o De Volta, o Daqui para a Eternidade. Eu tô com De Volta para o Futuro na cabeça aqui, não sei porquê. Né? E o Daqui para a Eternidade demorou 4 anos para a gente lançar, né? Que é uma coisa, assim, absurda, né? Mas finalmente saiu, né, o livro. E é engraçado que até na época eu fiz um texto, né, nesse Daqui para a Eternidade, até foi uma coisa meio catártica, assim, né, porque, poxa, como foi difícil, nunca foi tão difícil lançar um livro dentro da editora, né, quanto esse Daqui para a Eternidade, né, porque, poxa, às vezes você recebe materiais de pessoas que são amigos, os donos e não sei o que e tal, e aí o livro sai rapidinho, né. E olha como foi suado essa continuação do livro. Não foi fácil a gente conseguir. Mas finalmente a gente lançou, né? E deu até um certo alívio, né? E tal. Mas assim, ao mesmo tempo me deu uma certa angústia, assim, como editor e como amigo, assim, do Eduardo, porque eu falei, poxa vida, né? A gente está com um material tão bom aqui nas mãos, né? E infelizmente ele não vai ser trabalhado da maneira que deveria ser, né? Com uma divulgação decente, com uma coisa legal, né? Sei lá, de repente, poxa vida, né? Pagar uma passagem para o Eduardo vir para São Paulo, se hospedar aqui, fazer uma noite de lançamento, nada disso foi feito, né? Infelizmente. E isso me dá uma certa angústia, assim, sabe? Não é uma coisa que eu lembro com orgulho, não. Né, eu tive uma satisfação como editor, como leitor, né, principalmente, que no fundo todo editor é um leitor profissional, né? Então, poxa, eu só vou editar aquilo que eu realmente gosto, né, que eu curto demais. E é impossível não gostar do material do Zé Gatão que o Eduardo faz, né? O material é de extrema qualidade, né? Isso é indiscutível. E então, assim, essa angústia que eu falo é de quase uma beira à frustração, assim, né, de você, poxa, está diante de você está um tremendo de material, um senhor material de qualidade, né, internacional, e, poxa, a gente não está dando as mínimas condições para esse material alçar voo, né, e isso é uma pena, né, isso foi uma pena, assim, então quando eu lembro dessa época, assim, me dá uma certa tristeza, sabe, porque é uma frustração muito grande como editor, você tentar ter feito o melhor possível do seu trabalho, mas ninguém prestou atenção, né? Isso é uma pena, cara. Quando você tem uma senhora obra, isso não é assim, você ficar olhando para o próprio umbigo, ficar se enaltecendo, nada disso, né? Eu sempre tive uma visão muito crítica das obras, da qualidade delas e tal. Eu já lancei muitas coisas que eu duvidava do retorno, mas por questões políticas ou mercadológicas, tal, a gente acaba fazendo, né? Mas, poxa, quando você se dá conta de que tem uma obra de arte mesmo, né? Poxa, é uma obra de arte, né? Isso é indiscutível, né? A narrativa, né? O texto do Eduardo é muito, muito rico, né? Em informação, em pesquisa. Em termos de arte, a narrativa dele tem uma cadência, né? Ele consegue dar uma cadência de leitura, né? Das sequências de ação, de tudo, as pausas, né? Que são necessárias numa narrativa e tudo. Ele é mestre nisso tudo, né? Então, poxa, eu estava com aquilo nas mãos, né? E, poxa, infelizmente não foi trabalhado da maneira correta, né? E aí, assim, isso é uma coisa que se repete com muitos outros artistas em muitas outras editoras, infelizmente, né?
O que me dá uma certa esperança, né, assim, é que no momento atual o mercado ele está extremamente segmentado, né? Eu vou me repetir aqui mais uma vez, falando desse pessoal, né? O pessoal às vezes levanta essa questão da a bolha vai estourar, né? Cara, que bolha que é essa? Não existe bolha, cara. A verdade é que o mercado nosso está extremamente segmentado, porque tem várias editoras lançando uma série de coisas de qualidade e o número de leitores continua o mesmo, né? E assim, a gente tá vendendo muita coisa para pouca gente, né? Então o que acontece? As tiragens automaticamente vão diminuir, isso num todo, né? O cenário editorial ele vai acabar mudando drasticamente nos próximos anos, né? Porque é isso, né? O número de leitores não aumentou, porque não se trabalhou da maneira correta, você não criou novos leitores, né? Estão surgindo pessoas, uma geração nova está surgindo, e ela está indo direto para outras mídias, né? Para mídias diferentes, né? Com aplicativos, com internet, com celular, o que seja, né? O streaming está por aí e tudo, e você não se deu ao trabalho de criar novos leitores. Você começou a colocar livros extremamente caros no mercado, muita coisa, né, uma atrás da outra, lançamentos assim, cansativos até. E ninguém tem dinheiro para comprar tudo isso. Então não é questão de bolha, a questão é que não se trabalhou o mercado. A gente está tentando tirar a última gota de sangue do leitor de um número de leitores que não aumentou, continua o mesmo desde os anos 90. Né? A gente está há 30 anos aí com a mesma quantidade de leitores, não cresceu a quantidade de leitores. Então, assim, não existe bolha. Então, assim, apesar disso, né, dessa situação toda, né, tem uma coisa muito positiva, que é a facilidade com que os autores podem editar quadrinhos hoje. Editar não só quadrinhos, mas suas próprias obras, sejam livros, revistas, o que for. Né, a gente tem uma série de facilidades gráficas, de impressão, de distribuição, financiamentos coletivos, né? Isso tudo cria um cenário muito favorável para que se dê uma certa liberdade de criação, né? Então, assim, você tem uma obra sua, poxa, eu não preciso, de repente, bater na porta de uma editora, né? Se você se cercar de profissionais competentes e criar um material legal, que seja relevante para o mercado, você consegue editar esse material. O Barata está fazendo isso, né? Eu acho engraçado, eu já falei para ele, eu adoro esse slogan da Barata Verso, né? A melhor editora do planeta, né? A menor editora do mundo. A melhor editora da Terra. Da Terra, né? Então, assim, eu tô ali, assim, eu sou meio que concorrente dele, porque eu acabo sendo também a menor editora da Terra, porque eu lanço uma revista só, né? Ela sai a cada 2, 3 meses, né? E eu sou tudo na editora, né? Eu faço tudo. Então, assim, essa situação, essas facilidades de impressão, de distribuição, de financiamento e tudo, o que acontece? Você consegue colocar a sua paixão como autor, como editor, né, como criador, você consegue extravasar isso de uma maneira que não seja tão frustrante como foi na época quando o Eduardo lançou pela Devir, né? A gente tinha que apresentar um projeto para uma editora, tinha que criar uma série de situações, tinha um contrato que nunca é favorável ou nunca é amigável para o artista, né? O artista sempre sai perdendo nessa história, na negociação, né? O que é uma coisa quase que criminosa, né? Na minha opinião. Então, assim, hoje a gente tem essa situação muito diferente, né? Que é essa coisa assim lá nos Estados Unidos existe um termo, né? Que o pessoal gosta de usar aqui, que é o creator owned, né? Então, assim, você é o dono do seu material, você vai lançar, você vai receber por aquilo que você criou, né? E é o que está começando a acontecer aqui, né? A cada ano que passa, a gente vê uma série de projetos feitos em financiamento coletivo. Eu nunca vi tanto lançamento de quadrinhos como eu estou vendo assim nesses últimos 3 anos, por exemplo, né? E quadrinhos assim feitos por autores, não por editoras pequenas, por autores mesmo, né?
E então, assim, o que me deixa contente e esperançoso, como eu falei, é assim, poxa, essa parceria entre o Barata e o Eduardo, poxa, eu vejo isso com muito bons olhos, assim, porque, poxa vida, os livros que o Barata tem feito, né, são muito bonitos, são vistosos e tal, embora ele faça uma tiragem pequena, né, mas está dentro do que ele consegue fazer, do que ele consegue colocar, né, o combustível é esse, né. Mas assim, é legal porque as edições que eu já vi, eu comprei o livro de contos do Eduardo, já peguei o outro livro que foi escrito pelo Fiuza, né, que são uma série de contos do Zé Gatão e tudo. Pô, são livros lindíssimos, o livro de sketch, né, o Crazy Sketchbook do Eduardo. Então, assim, são livros que dá gosto de se ver, né? E apesar de ser uma tiragem muito limitada, muito pequena e tudo, não importa, né? Uma hora isso aí vai acabar deslanchando. É importante que você coloque esse livro editado, né, como se fosse um grito de alforria, assim, né? Ó, eu tô aqui, me leia, né? É bem isso, né? Então, eu fico contente em saber desse projeto novo, fiquei muito, muito, eu disse, esperançoso, né? Porque, poxa, são dois materiais que eu tenho extremo apreço, assim. Eu adoro esses materiais, gosto muito como leitor mesmo, né? E tem essa ligação por causa desse trabalho de edição que eu fiz na época da Devir, né? E ver os livros sendo lançados agora, poxa, me dá muita satisfação.